transtornos mentais, o diagnóstico de transtornos de personalidade, geralmente é feito por uma pessoa fora, seja uma esposa, seja um marido, seja uma mãe, seja um pai, um irmão, um colega de trabalho. Nunca é feito pela pessoa, porque a pessoa, ela imagina que ela é extremamente normal em ser daquele jeito. Então, essa característica que faz com que as pessoas, geralmente, ele é uma pessoa muito impositiva, ele é uma pessoa que ele desafia qualquer pessoa, inclusive o terapeuta ou o psicanalista, porque são pessoas desafiantes. E essa pessoa, ela tem certeza que ela é normal sendo daquele jeito. Quem percebe que não é normal é a família, porque é a família que vai ter os prejuízos, família ou local de trabalho, que vai ter prejuízo dessa personalidade que convive. A terapia se torna muito difícil porque essas pessoas, elas tiveram essas crenças enraizadas no aparelho psíquico delas e lá já estão lá dentro delas. Então, elas muitas vezes buscam ajuda e por insistência da família. No slide 80, eu coloquei os 3 agrupamentos. O agrupamento A, que é o paranoide, esquizoide, esquizotípica. O agrupamento B, que é antissocial, borderline ou limítrofe, histriônica e narcisista. E o agrupamento C, que é evitativa, esquiva, dependente, obsessiva, compulsiva, sem outras classificações. O agrupamento A são aqueles que são excêntricos, são aqueles que são estranhos. Por exemplo, o Falcão, aquele que usa um girassol, ele entraria como uma pessoa do agrupamento A. Não estou falando que ele tem transtorno de personalidade, porque ele é excêntrico. Ali ele é um personagem, eu estou dando um exemplo. Então, essas pessoas que a gente convive ao longo da vida, que são extremamente excêntricas, são diferentes, ela se enquadra com um traço desse agrupamento A. Então, no agrupamento A, eu coloquei aí para vocês. Pessoas com esses transtornos tendem a desconfiar demais dos outros e achar que elas estão sendo enganadas o tempo todo. Por causa disso, elas tendem a ser hostis e emocionalmente desapegadas das pessoas. O transtorno de personalidade esquizoide provoca falta de interesse em relações sociais. Quem tem problema é diferente de interações sociais. E o transtorno de personalidade esquizotípica pode levar a um comportamento excêntrico, pensamentos e crenças em comum ou bizarras, sentimento de desconforto em ambientes sociais e dificuldade para ter relacionamento íntimos. O paranoide, que é dentro do agrupamento A, tem 3 tipos. O paranoide possui uma grande característica, a suspeita e desconfiança em relação a outras pessoas. O esquizoide tende a não possuir muito interesse em desenvolver relacionamentos. E os esquizotípicos são indivíduos que costumam apresentar problemas de relacionamentos, mas eles chamam o caso por causa da excentricidade. Agora, o agrupamento B, aonde está o transtorno de personalidade narcisista. Eles são dramáticos, imprevisíveis ou irregulares. Então, o antissocial, que a gente não vai falar de psicopata. Pode ser que quando eu acabar essa série de estudo, eu faça uma live lá na frente explicando o que é transtorno de personalidade antissocial. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, eu só trouxe uma leve pincelada. O transtorno de personalidade antissocial ou psicopata não reconhece o sentimento e necessidade dos outros, tende a repetir mentiras, agredir, roubar e ter comportamentos ilegais. O transtorno de personalidade histriônica, ele quer ser o centro das atenções. Pessoas com esse transtorno são altamente emotivas e dramáticas, têm uma necessidade excessiva de atenção e aprovação e pode usar a aparência física para conseguir. O transtorno de personalidade borderline, as características principais incluem o medo do abandono, relacionamento intenso, instáveis, explosões emocionais extremas, comportamento autodestrutivo e sentimento crônico de vazio. O transtorno de personalidade narcisista são as pessoas com autoestima inflada e necessidade de admiração. Elas costumam ter pouca empatia ou preocupação com os outros e têm fantasia de sucesso, poder e beleza, que é o que a gente está falando, né? Então, o transtorno de personalidade narcisista são as pessoas com autoestima inflada, mas essa autoestima inflada não faz ela ter segurança dela, tá? Elas costumam ter pouca empatia, não se preocupar com o outro e o tempo todo querer sucesso, aí elas são extremamente gananciosas e elas estão atrás do poder e da beleza. Só trouxe
como eu sei que vocês ficam com muita curiosidade de saber o que é um antissocial, então eu trouxe o slide 91, que a personalidade antissocial, também referida como psicopata, é marcada pelo desrespeito e pouca consideração pelo direito das pessoas, indiferença e falta de empatia. Essas pessoas podem também apresentar falsidade, mentiras, manipulação, que torna sua avaliação mais desafiadora. De maneira especial, esse diagnóstico só é possível, esse diagnóstico só é possível em pessoas com mais de 18 anos, porque até 18 anos a gente diz que as pessoas têm transtorno de conduta, não é que elas têm transtorno de personalidade antissocial, ela tem transtorno de conduta. Apesar dos sintomas, é um transtorno de conduta até 18 anos. E é possível que tenha que enfrentar as consequências de um comportamento irresponsável, problemas ilegais, também pode não demonstrar remorso por suas atitudes ou mesmo minimizá-las. Não é incomum que assumam uma atitude arrogante, de autoconfiança, de convencimento, mas são charmosas e sedutoras, porque elas têm que ter alguma coisa para aprender. Geralmente, quem tem transtorno de personalidade antissocial se relaciona com pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. Procura aí uma minissérie, Ted Bundy, um caso real, que aí a Glória Pérez, a autora, ela fez Dupla Identidade. Você pode mandar o link, Dupla Identidade? Dupla Identidade é uma minissérie que está toda ela no YouTube, que fala dessa pessoa que tem transtorno de personalidade, é o Ted Bundy. Eu não sei como é que fala, gente, eu para falar sou ótima, né? E ali é representado pelo Bruno Galhaço, que representa esse caso real, e tem a Débora Falabella, que representa o transtorno de personalidade borderline. Para vocês entenderem o que é uma pessoa antissocial, lá ele é um advogado, que ele vai fazer, é um caso real, um americano que foi considerado, ele é uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial ou psicopata. Então, vocês têm que ver essa minissérie para vocês entenderem. São 13 capítulos, achou? Então ele tá mandando para vocês no link aí do YouTube, tá, gente? No link do YouTube, não, desculpa, no link do WhatsApp, para vocês que são membros exclusivos. Então, apesar do caráter crônico do transtorno de personalidade em algumas pessoas, suas características podem se tornar menos evidentes com o passar do tempo. E a personalidade histriônica é marcada pela busca de atenção, tendência a comportamentos dramáticos, grande emotividade, tende a ser sugestionável, pode ter atitudes manipuladoras e sedutoras. O transtorno borderline, que é o que se relaciona com as pessoas que são antissociais, ela é marcado pela instabilidade de afeto nas relações, a sua autoimagem é muito negativa e uma impulsividade. Então, o border, a pessoa que está na fronteira, está na borda, na época do Freud era considerado uma psicose. Hoje é considerado neurose e psicose as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, ou fronteiriço, ou limítrofe. Então, geralmente, elas são instáveis emocionalmente demais, elas têm uma impulsividade além da medida. As pessoas que têm border, geralmente, são aquelas pessoas que se mutilam, que fazem cortes em si. Eu atendo muitos adolescentes que as mães trazem porque eles estão se cortando, se mutilando. A impulsividade pode estar associada à atitude autodestrutiva, por isso que elas acabam se cortando, com destaque à automutilação, ideação de tirar a vida, mas também uso abusivo de substância e comportamento sexual de risco. Além disso, seu humor é sempre instável e irritado, que ela tem uma raiva cronificada dentro dela, tanto que muitas pessoas confundem transtorno de personalidade borderline com transtorno bipolar, e às vezes não. A bipolaridade, para vocês entenderem o que é bipolaridade, tem um vídeo que eu fiz no canal de YouTube que eu falo de transtorno bipolar, porque não é transtorno de personalidade, é só transtorno bipolar. A pessoa tem uma fase muito grande de depressão, geralmente 1 ano de depressão, e uma fase de mania, por isso que é bipolar. Os dois polos é a mania e a depressão. Então a pessoa oscila, o transtorno bipolar, a pessoa oscila entre a mania, ela acaba sendo consumista, ela deixa o nome dela sempre pro Serasa, e um período de depressão muito longo.
Então, e às vezes é muito confundindo transtorno de personalidade borderline com transtorno bipolar. Na prática, podemos perceber que essa pessoa comumente se envolve em situações de autossabotagem, as bipolares. Bipolares não, desculpa, as borderline. Borderline sempre se envolve com autossabotagem. Uma parcela desses pacientes pode deixar de preencher todos os critérios para o transtorno conforme envelhece, permanecendo alguns traços que não mais fecham o diagnóstico. E aí a personalidade narcisista são pessoas com predomínio do padrão de personalidade marcado pela necessidade de serem sempre admirados, de sempre serem grandiosos e com uma pouca ou nenhuma empatia. Não se compadece do outro. Lembrando que a gente tem 3 tipos de empatia. A empatia dos psicólogos, dos médicos, dos psicanalistas, dos terapeutas, dos padres, dos pastores, é a empatia cognitiva. A empatia que você tem pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, é a empatia emocional. E a empatia que você sente quando alguém está caindo, aí você sente dentro de você, quando alguém se fere, é a empatia somática. E hoje a gente fala muito também de alteridade. Você que é membro exclusivo do canal de YouTube, se você voltar nas lives anteriores, eu já fiz uma live que eu expliquei a diferença de empatia e de alteridade. A alteridade é alter, vem da raiz alter, que é o outro. Então, a alteridade, você tem altruísmo pela pessoa sem sentir. Na empatia, você sente. E, por exemplo, um homem, ele jamais vai ter empatia por uma mulher que está grávida. Ele nunca ficou grávido, mas ele tem alteridade. Uma mulher jamais vai sentir o que é uma bolada no futebol, no órgão genital de um homem. Mas ela tem alteridade, ela imagina a dor. Então, a alteridade é completamente diferente de empatia. E além dos transtornos de personalidade narcisista, além de se acharem de certa forma sempre superiores, eles acham sempre que ele tem mais direito que os outros, eles querem ser sempre os mais importantes, eles não querem esperar nada, no banco ele quer ser o preferencial e às vezes ele nem é, né? E são sensíveis demais aos sentimentos dele, então eles sofrem demais com críticas, você não pode fazer nada com eles que abalam muito eles emocionalmente. E o grupo C, que são os grupos ansiosos ou receosos. E aí no grupo C, a gente tem o esquiva, tem o obsessivo compulsivo e a gente tem o transtorno de personalidade dependente. Por que eu tive que explicar os 3 agrupamentos? Porque nós estamos falando que quem se relaciona com as pessoas abusivas, quem se relaciona com os gaslight, quem se relaciona com as pessoas que têm traço narcisista, são as pessoas que têm transtorno de personalidade dependente ou traço dependente. Então, causa necessidade de cuidado e medo de estar sozinho, além de dificuldade de separar-se dos seus entes queridos ou tomar decisão por conta própria, que tem o problema de ser submissa e tolerar pessoas abusivas. Então, vamos falar só do transtorno de personalidade, os dependentes. O transtorno de personalidade dependente, a principal característica é o apego desmedido. E eles são submissos demais, ele tem uma necessidade muito grande de ser cuidado pelo outro. Essas pessoas podem se achar incapazes de funcionar